Bem-vindo, amigos do Voltemos Evangelho. Meu nome é Vinícius Musselman. É como se tivesse um acento no U. Não tem. Não é Musselman, não é Musselman. Por favor, não é Musselman. E eu tô com o Daniel Gardner. Só nomes fáceis para vocês decorarem. Bem-vindo a mais um VCast. Hoje nós vamos tratar um assunto bem interessante. Nós estamos nos aproximando da Conferência de Jovens. Na quinta-feira agora vai começar. E nós vamos transmitir ao vivo, ministériofiel.com.br/ao vivo também no Facebook. E nós vamos falar na conferência sobre os 5 solas. Eu quero falar sobre um tema hoje que é o contrário dos 5 solas. O fariseu. O fariseu. O fariseu, eu vou falar, vive ao contrário dos 5 solas. E por que eu quero falar sobre o fariseu? O título de hoje é Pare de ser um fariseu. Porque quando eu penso um pouco na comunidade do Voltemos Evangelho, eu imagino que eles sejam mais tentados a cair pro farisaísmo do que pro liberalismo. Eu espero. Ou talvez não espero, né? Eu sei que a minha tendência, a minha tentação, Vinícius, é sempre achar que ser conservador demais é de alguma forma glorifica mais a Deus do que ser assim liberal demais. E querendo ou não, entra nessa tentação a ideia de que ser fariseu não é tão ruim, digamos assim, do que ser alguém que abusa da graça de Deus de uma outra forma. Sim. O Keller, ele vai colocar no Igreja Centrada, basicamente tudo que o Keller vai falar, ele vai colocar um equilíbrio entre dois extremos. O extremo do legalismo e o extremo do liberalismo, onde o evangelho é digamos assim, o ponto do meio, o equilíbrio. E eu tenho a impressão que vocês peregrinos do Voltemos Evangelho normalmente são mais tentados para ir para o farisaísmo, então é por isso que a gente vai falar sobre esse assunto. Mas o que é fariseu, então? O fariseu era digamos assim, um grupo dentro do judaísmo, né? Eram mestres da lei, conheciam bastante a palavra de Deus, ajudavam ali na interpretação da lei de Deus, inclusive com o passar das décadas, né, acabou acumulando-se várias interpretações. Isso de acordo... Eu estava conversando com o nosso amigo Rangel ontem, inclusive, sobre esse assunto. E ele destacou que realmente, dependendo da situação em qual o Israel estava, havia a necessidade de criar ou descobrir outras interpretações da lei. Né? Então, mas aí foi acumulando essas interpretações, então o fariseu seria aquele que não só ajudava a interpretar a lei, mas também chamar a atenção do povo quanto às interpretações que foram digamos assim, colecionando ao passar do tempo. E até aí, nada de errado querer entender a lei de Deus e aplicar para o nosso contexto. Sim. Era mais ou menos o que eles estavam tentando fazer, E como um olhar para o passado. É importante isso, nós precisamos disso. Mas aí, aqui citando Mateus 23, o próprio Jesus Cristo ele vai dizer que os mestres da lei e os fariseus ocupam um lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Eles, aqui o versículo 4, oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Tudo o que fazem, diz o versículo 5, é para se exibir. Então, dá a entender que eles estavam sempre com uma expectativa para com o povo que eles não tinham para si mesmo. E a expectativa era muito alta. O peso da lei para o outro era sempre mais pesado do que a lei para si mesmo. Tudo com qual era o intuito? Assim, a gente não pode dizer assim que todo fariseu fazia isso, né? Até porque tinha fariseus que estavam buscando a verdade, estavam procurando obedecer à palavra de Deus. Mas o que Jesus Cristo vai dizer aqui é que esses fariseus que estavam resistindo ao ministério de Jesus Cristo, esses estavam mais preocupados na sua aparência, na sua identidade perante o povo. Queriam ser vistos como autoridades, queriam ser vistos como perfeitos. Eu acho que isso resume bem qual que era a atitude do fariseu. Trazendo um pouquinho, então, a conferência, os 5 solas, né? Basicamente, os fariseus não viviam sola Deo glória, eles não viviam somente para a glória de Deus. E é uma das coisas que Jesus vai trazer toda vez, é que os fariseus buscavam fazer práticas religiosas para glorificar a si mesmo. Quando eu falo do fariseu do publicano orando, o fariseu dá graças a Deus, porque ele não é igual aquele publicano pecador. Só que Jesus fala que ele ora para si mesmo.
Mateus 6, Sermão do Monte, nós vemos que Jesus fala quando vocês forem orar, ou jejuar, ou dar esmola, para não fazer igual os fariseus que tocam trombeta. E aqui que é uma das coisas terríveis nesse sentido do farisaísmo, é que ele deturpa as próprias práticas religiosas que Deus nos deu. Que ainda que seja boa na mão dele, acaba sendo ruim. E aqui que é o perigo, porque o farisaísmo ele pode se vestir de religiosidade, de santidade, de piedade, só que por dentro ele está morto. Porque, uma das coisas, porque o alvo final não é glorificar a Deus. O alvo final é glorificar a si mesmo. Então, por exemplo, no nosso contexto, né, a gente não joga cinza sobre a nossa cabeça para parecer que a gente está jejuando ou coisa assim. Mas, por exemplo, nós começamos a ver a oração como uma forma de se sentir mais espiritual que o outro. Então, tipo, e aí, quantas horas você orou hoje? Eu orei 1 hora, entendeu? Ou, tipo, quantos versículos da Bíblia você lê por dia? E quando a gente está fazendo isso, a gente está fazendo a mesma coisa que os fariseus. Pegando algumas práticas que deveriam ser para aumentar nosso amor a Deus e ao próximo, e glorificar a Deus, e fazendo isso ser para nossa própria glória. A lei não é um fim em si mesmo, né? A prática não é um fim em si mesmo. Eu acho que o fariseu, ele se satisfaz, como diz o C.S. Lewis, ele se satisfaz com muito pouco, né? Ele se satisfaz com a aparência dele, com as obras dele, e a nossa tentação é fazer o mesmo. Dizer assim, eu tenho ali uma vida devocional, beleza, isso me satisfaz. Não é um meio pelo qual eu me satisfaço com Deus, ou com o que Deus está nos mostrando através da palavra. Não, eu me satisfaço, eu busco a satisfação e a salvação, de certa maneira, naquilo que eu faço. É uma salvação pelas obras, aí volta os 5 pontos. Daí volta no primeiro, acho que aqui é o cerne da questão do fariseu, que é o sola fide. A confiança fundamental do fariseu não está em Cristo, num outro, está em si mesmo. E quando você confia em si mesmo, se alguém chega e aponta a lei contra você, como Jesus apontou, isso vai doer pra caramba. Doer, você vai querer confrontar, vai querer, no caso deles, matar Jesus, porque Jesus estava expondo quem eles realmente eram. E se eles estivessem confiando no Messias, que ia vir, eles iam poder, igual os publicanos pecadores, se arrepender e seguir o Messias. Mas como eles estavam confiando em si mesmo, eles estavam buscando uma forma de manter a sua aparência, porque é isso que era mais precioso para eles. Por isso, aqueles que confiam em si mesmo vão acabar glorificando a si mesmo. Sim. Não tem como um fugir do outro, porque você vai ser seu próprio ídolo. Né? Então, João 5, Jesus fala uma coisa bem interessante. João 5,44 como podeis crer, vós que recebeis glória um dos outros, e não buscai a glória que vem do único Deus. Você vê que Jesus conecta essas duas coisas, né? O sola fide com o sola deu glória. Se a gente busca glorificar nós mesmos, nós não vamos conseguir crer em Cristo Jesus. E aqui é o perigo de todos nós que estamos conhecendo os 5 solas, os 5 pontos, estamos empolgados com o Evangelho, e daí a gente começa a buscar isso para nossa própria glória. Isso é terrível. Usar a doutrina para exaltar a si mesmo é agir para com a teologia de uma forma diabólica. Sim. Porque é isso que o diabo vai fazer na tentação até de Cristo. Vai dizer, não, mas a palavra diz assim. Exato. Né? Mas ele não estava, de alguma forma, querendo edificar ou engrandecer a pessoa de Cristo. Isso traz o próximo ponto, né? Só a Escritura, que a Escritura é a nossa autoridade máxima. Só que o fariseu não tinha a Escritura como autoridade máxima da sua vida, tanto que você leu que eles colocavam fardos sobre os outros. E tem um episódio que Jesus fala que os fariseus inventavam as tradições dele para não cumprirem as Escrituras. Apesar do fariseu achar que ele é o bambambam da Bíblia, que ele realmente é o cara que está obedecendo o que Deus fala, na verdade, por causa da tradição que ele inventa, por causa de N coisas que ele inventa, ele acaba não cumprindo a Bíblia. Por exemplo, você descobriu Romanos 9. Então você se sente o conhecedor da Escritura. Só que daí por isso você esquece todo o mandamento de amar o próximo como a ti mesmo, entendeu? Porque eu tenho esse conhecimento, então eu coloco esse outro mandamento de lado, ou coisas assim. E esquecemos qual que é a nossa identidade. Porque, por exemplo, pegando o exemplo que você deu, há 15 minutos atrás, você não entendia Romanos 9. Mas você ainda era salvo e amado em Jesus Cristo, adotado, fazia parte da família de Deus. Né? A misericórdia de Deus era grande com a sua vida.
Então, o que mudou? O seu entendimento. Graças a Deus, você hoje compreende um pouco mais do que diz a palavra de Deus. Mas isso não muda a sua identidade. Sim. Então, da mesma forma, para com o seu irmão, ou até para com o perdido, é necessário estender graça, entendendo que a nossa identidade não depende do nosso entendimento. Eu acredito que esse seja um dos erros recorrentes na vida de qualquer fariseu. Até porque se você entendeu Romanos 9 da forma que a gente acha que é certa, deveria ressaltar esse fato de que você não é salvo pelas suas obras, mas pela graça de Deus. E é interessante também que o fariseu, apesar dele achar que ele está honrando a lei, ele não sabe o peso real da lei. Porque se ele soubesse o peso real da lei, se ele entendesse depravação total, mas não só aqui na cabeça, mas no coração, ele ia entender que tipo, a lei vai apontar para ele primeiro. E muitas vezes o que o fariseu faz, ele pega a lei e de vez apontar para si mesmo e sondar o seu coração, ele aponta para o outro. Nesse livro aqui que a gente vai lançar ainda, vocês não têm ainda, porque a reforma ainda é importante, Michael Reeves e Tim Chester, eles falam uma coisa bem interessante. No ponto sobre pecado, eles falam que a doutrina da depravação total é tipo um patinho feio, que parece feio no começo, mas fica glorioso. E o motivo que ele fala glorioso é o seguinte: se o pecado não for um problema muito grande, Cristo não precisará ser um grande salvador, e nós não precisaremos de muita graça. Somente se eu vir minha situação tão ruim de modo que se torne impossível consertá-la, é que encontrarei verdadeira liberdade em Cristo, pois somente então deixarei de depender de mim mesmo para depender dele. Ele fala, é exatamente isso que vemos nos evangelhos. Quem teve uma grande dívida cancelada é que ama mais o seu antigo credor. Foram as prostitutas e os cobradores de impostos perdoados que choraram de alegria, distribuindo seus bens e amaram Jesus. São os fariseus os que pensam ter em si mesmo algo de que dependem, que jamais encontram essa libertação e transformação. Então o entendimento correto da Escritura, apontando para nós, vai nos livrar um pouquinho do farisaísmo. Eu acho que o que você leu descreve bem qual é o erro fundamental do legalismo, do moralismo. Você lê lá em Efésios capítulo 2, de 1 a 10. O versículo 1 a 9 descreve a grandiosa obra que Deus tem feito para conosco. O muito amor, a muita misericórdia, a bondade de Deus. E aí você vai ter no versículo 10, então, que nós fomos criados para andar nas boas obras, nós fomos salvos para refletir a glória de Deus para com o mundo. O legalista, ele vai inverter essa ordem. O versículo 10, na verdade, seria o versículo 1. Nós fomos criados para as boas obras e por isso Deus nos ama e por isso Deus tem misericórdia de nós e por isso é uma sequência. Então você não começa com homem pecador, dependendo da graça de Deus. O legalista parte do pressuposto que o homem é capaz, por si só, cumprir toda a exigência de Deus. Ou pelo menos a parte que vai alcançar o agrado do Pai. E aí, quando você começa errado, o fim só vai ser o breve. Vai desencadeando. E o próximo ponto é sola gratia, que nós somos salvos somente pela graça. Amém. Tipo, quando você entende que a lei aponta contra você e que você está morto sem delito e pecado, igual Efésios 2 fala, você entende que a gente chama de depravação total. Se isso não levar você para graça... O publicano? Se você não entendeu direito, entendeu? E aqui que eu acho que o farisaísmo mora no nosso coração, porque quem recebe graça, estende graça. Que é isso que Jesus traz na parábola do servo impiedoso, que maltrata o seu conservo, mesmo tendo sido perdoado pelo rei. E aqui eu tenho visto muito no meio de nós, que somos, por assim dizer, mais conservadores, falta de misericórdia. E eu acho que esse último episódio do rapaz que teve a testa tatuada mostrou isso claramente. Nós estamos tão desejosos por justiça nesse país, e nós devemos buscar a justiça nesse país, mas que nós acabamos de esquecer a misericórdia. E a nossa justiça, ela começa a não se tornar a justiça de Deus, ou buscar a justiça de Deus, buscar uma justiça igualitária ao crime cometido, né? Que é o que significa olho por olho. E a gente começa a querer na vingança, linchamento. E daí a misericórdia, onde está a misericórdia? E se tudo isso não está levando você a ser misericordioso com o próximo, tem alguma coisa errada. Pegando o gancho no que você falou aí, Vinícius,
sobre a misericórdia, sobre desejar realmente a justiça verdadeira, o legalista, ele não age para refletir a glória de Deus. As suas obras, ele cumpre aquela lista de proibições ou expectativas que ele cria para si mesmo. Ele segue a lei não para dar testemunho da glória de Deus, e sim, em última análise, para dar testemunho de si mesmo, da sua identidade. Então, realmente, esse ponto que você destacou é fundamental. Se não estamos agindo, até fazendo coisas boas para a glória de Deus, para apontar a graça divina, então aí cai no erro que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13, né? Mesmo se eu dar a minha vida no lugar de outro, ou se eu fizer essas 10 mil coisas, mas sem dar testemunho do amor divino, ou sem ser em resposta ao amor divino, então do que adianta? Porque isso até o ímpio pode fazer, né? O ímpio, o fariseu não para quieto para pensar nesse assunto, mas até o ímpio pode seguir uma lista de exigências, né? Isso não é algo impossível, digamos assim. O que o ímpio não pode fazer é fazer isso para a glória de Deus. Sim. Ele não pode responder o amor de Deus na sua vida. E tocado pela graça de Deus. E aqui Sim. que isso, quando ele está fazendo para a glória de si mesmo, e aquela questão da confiança que a gente falou, é por isso que Jesus chama toda hora os fariseus de hipócritas. Uhum. Porque eles não dependem da graça, então eles não podem simplesmente expor a si mesmo. Se você confia em si mesmo, confessar um pecado para o outro vai desmanchar a sua imagem. Pronto. Então, o fariseu é aquele que você nunca vê ele se arrependendo dos seus pecados. Hoje, nos outdoors que tem por aí, chamado redes sociais, né? Nos cantos das esquinas de hoje, basicamente ele é sempre o super crente. Ele nunca erra. Ele nunca... obviamente eu não estou falando para você jogar todos os seus piores pecados lá, tem que ter sabedoria nisso. Mas a atitude dele é como sempre de superioridade. Ele sempre conversa do outro assim, tipo, de baixo para cima, entendeu? E isso mostra um coração que não entendeu bem a graça de Deus. E daí vai trazer o problema final, solos Cristos. Essa pessoa talvez não recebeu a Cristo, não buscou a Cristo da forma que deve buscar. Talvez ele esteja buscando doutrina para se sentir mais inteligente. Talvez ele está buscando práticas religiosas para se sentir mais piedoso. E aqui, ó, né? Não é tipo só doutrina que traz orgulho e as práticas, não. As duas coisas podem levar ao farisaísmo. Só que daí a pessoa não está buscando Cristo. E eu acho que essa é a grande diferença de como a gente deixa de ser fariseu. Quem que a gente está confiando e quem a gente está buscando. Jesus Cristo disse aos seus discípulos, a gente geralmente cita as palavras de Cristo em outro contexto, mas ele estava falando aos seus discípulos, vinde após mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Eu acho que esse é um belo convite para os nossos dias e para os nossos corações. Se nós estamos cansados com o nosso legalismo, nosso moralismo, com a nossa incapacidade de agradar a Deus por forças próprias, a solução sempre será Jesus Cristo. E é extremamente cansativo ser fariseu, nesse sentido. Porque toda hora... É frustrante demais. Toda hora você está lutando contra a sua consciência pesada, ou você está cauterizando sua consciência e tentando fazer tudo certinho, confiando em si mesmo, leva ao cansaço. Mas confiar em Cristo, que é a resposta, vai levar à liberdade. Amém. E daí sim, seguindo aquela ordem que você falou de Efésios, quando a gente entende que a gente é totalmente depravado, morto sem direito de ser pecados, que só a graça de Deus nos salva, através da fé em Cristo Jesus, é que nós podemos viver uma vida de boas obras para a glória de Deus. Amém. Valeu, brother. E aí, amigos do Voltemos Evangelho, obrigado por acompanhar nosso segundo VEcast. Se você foi edificado, deixe seu joinha, inscreva-se nos nossos canais para você receber o nosso próximo VEcast e deixe seu comentário. De que forma você tem sentido que você tem sido um fariseu? Vamos conversar sobre o assunto. Até o próximo.